Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vai soltando a voz e cantando. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Agora você cante para o Senhor: incendeia minha alma. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Agora você vai colocar a mão em quem está à sua direita e vai pedir para o Espírito Santo vir também sobre essa pessoa. E nós vamos cantar mais uma vez. E no refrão você vai cantar: incendeia esta alma, esta pessoa, este meu irmão, esta minha irmã que hoje está ouvindo a palavra de Deus. Cantemos: Espírito Santo, vinde agora sobre este meu irmão, esta minha irmãzinha que está perto de mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Isso, não tenha medo de pedir. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vai cantando. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia esta alma, este meu irmão, minha irmã. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Mais uma vez, incendeia. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Você pode ir sentando com calma, devagar. Você que está em casa também acompanhando, louvemos o Senhor. Nós estamos nesse domingo reunidos para adorar Jesus, para meditar a palavra de Jesus, para receber a bênção de Jesus. Nós vamos encerrar o programa com a Santa Missa, Padre Eduardo presidindo, momentos fortes da presença de Deus conosco. E em todas as igrejas do mundo, em todas as missas do mundo, neste domingo, nós estamos meditando o Evangelho de São João, no capítulo 1, versículos 29 e seguintes. Diz assim São João, na palavra de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia. São João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus que se aproximava dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu falei. Depois de mim vem um homem que passou à minha frente,
porque existia antes de mim. Eu também não o conhecia, mas vim batizar com água, a fim de que ele se manifeste a Israel. E João testemunhou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu também não o conhecia. Aquele que me enviou para batizar com água, foi ele quem me disse: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e pousar, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho de que este é o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir o Evangelho de Jesus, vamos. Obrigado, meu Deus. Nós vamos pensar hoje, no período da manhã e depois à tarde também, sobre esse tema: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é pecado? Você que está aqui no auditório Paulo Apóstolo e você que está em casa, sabe o que é pecado? Você se considera um pecador? Quem acha que é pecador e precisa do Cordeiro de Deus, levante a mão para a gente ver. Você é pecador? Você tem suas limitações, suas fraquezas? E você sente a necessidade de Jesus, misericordioso, o Cordeiro que tira o pecado para lavar o seu coração? Sente? Eu também sou pecador. Não sei se vocês sabem, todos nós somos pecadores. O padre também. Não sei se você sabe que padre se confessa, que o bispo se confessa, que o papa também. Todos nós necessitamos desse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas afinal, minha gente, o que é o pecado? O Catecismo da Igreja Católica ensina que o pecado é uma falta contra a razão, contra a vontade. É uma ofensa a Deus. Quando nós pecamos, nós ofendemos a Deus. Nós entramos na mentira, abandonamos a verdade, experimentamos a morte. O pecado também, diz o Catecismo da Igreja Católica, é um amor muito grande a si mesmo. A pessoa vai amando-se a si própria, a si mesma, de tal forma vai crescendo o amor dela por ela, que ela chega ao desprezo de Deus. Veja bem, guarde isso: pecado é o amor a si próprio. Eu me amo tanto e vivo num egoísmo tão grande que eu chego ao desprezo de Deus. Eu desprezo a Deus. Chego ao ponto de dizer: eu não dependo de Deus. Você já viu alguém falar isso? Olha, eu não preciso de ninguém. Eu me basto a mim mesmo, eu resolvo os meus problemas. Você resolve os seus problemas. Não mexe comigo que eu não vou mexer com você. Olha, não fica pegando no meu pé, eu não pego no seu pé porque você fica pegando no meu pé. Olha, não fique falando na minha cabeça, eu não fico falando na sua. Cuide da sua vida que eu cuido da minha. Olha, Jesus, fique aí no céu, você tem seu serviço aí. Jesus, você tem seus anjos, você tem as pessoas. Cuide aí, Jesus, das coisas, que das minhas coisas cuido eu. Então é um amor a si mesmo, que é um falso amor, é um grande egoísmo, chegando até ao desprezo de Deus. Quando, minha gente, começou a acontecer isso? Aconteceu lá atrás, lá no livro do Gênesis, lá no começo da humanidade, da história da humanidade. Deus não nos criou para o pecado, Deus nos criou para a graça. Olhe para quem está perto de você e repete essa frase para gravar na cabeça e no coração da pessoa. Olhe para quem está do seu lado e diz assim: Deus não criou você para o pecado, mas para a graça. Deus não criou você para o pecado, mas para a graça. Outra frase: Deus não criou você para a morte, mas para a vida. Fale para a pessoa: Deus não criou você para a morte, mas para a vida. E assim aconteceu, meus irmãos, minhas irmãs, amigos que sintonizam a rede século 21, assim aconteceu no começo da história, no começo da humanidade. Deus criou os nossos primeiros pais para a graça, não para o pecado. Deus criou o homem e a mulher para a vida e não para a morte.
deu a eles tudo, a Adão e Eva, Deus deu tudo a eles, deu o paraíso, entregou nas mãos de Adão, nas mãos de Eva, toda a criatura que existia. E Deus, gente, diariamente, vinha ao encontro do homem e da mulher, lá no jardim, caminhava com o homem e com a mulher. Imagine você que alegria, todos os dias à tarde, o Senhor descia do céu e caminhava ali ao redor do homem e da mulher. Não era uma experiência maravilhosa, gente? Imagine você, quando começa assim a escurecer, lá para 5, 6 da tarde, imagine Jesus vindo ao seu encontro. Boa tarde, como foi seu dia? Vamos dar uma volta aqui por esse jardim, por essa praça, por esse lugar lindo. Você ficaria feliz se acontecesse isso? Jesus assim, visível, face a face com você, caminhando com você no paraíso, mostrando as coisas lindas, abençoando você, conversando com você, revelando as maravilhas divinas para você. O ser humano vivia isso, até que um dia, a serpente tentou o ser humano, tentou Eva, tentou Adão, e falou assim para os dois: por que vocês ficam andando com Deus no paraíso, para lá e para cá? Olha, manda Deus ficar lá no céu, Ele deu tudo isso para vocês, curtam isso, aproveitem isso, vocês são perfeitos. Olha, Eva, como você é linda, maravilhosa. Adão, como você é lindo, maravilhoso. Adão, você é perfeito. Eva, você é perfeita. Olha, você pode ser uma deusa. Você é tão maravilhosa que você é uma deusa. Adão, você pode ser um Deus. Largue mão desse Deus, se torne um Deus. Eva, abandone esse Deus, se torne uma deusa. E eles caíram nessa tentação. Eles acharam que poderiam viver sem Deus, longe de Deus. Desprezaram a Deus, abandonaram a Deus. E você abandonando a vida, o que você começa a experimentar? A morte. Você abandona a graça, o que você começa a experimentar? A desgraça. Você abandona a luz, o que você começa a experimentar? A escuridão. E isso aconteceu com eles. A morte entra no mundo, as trevas entram no mundo, a desgraça entra no mundo, a ausência da graça. E o pecado atinge a humanidade, o pecado fere a raça humana, de tal forma, meus irmãos, que todos nós, por sermos humanos, da raça da família humana, nascemos pecadores. Você nasce pecador, você nasce pecadora, você nasce com o pecado original. Eu também nasci. No batismo, nós somos perdoados. Vem Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nele somos enxertados, nele somos mergulhados, e começamos a experimentar a possibilidade de uma vida nova, mas o pecado ainda continua morando dentro de nós. Por isso, gente, nós precisamos de Jesus, nós precisamos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que lava o pecado do mundo. A igreja ensina que esse pecado lá do começo abriu uma ferida tão grande dentro de nós, e surgiram pecados que, se a gente não tomar cuidado, vai conduzindo a nossa vida para o fracasso, para o buraco, para a perdição, para a morte, para a tristeza e para o vazio. A igreja chama de pecados capitais. Capitais porque são pecados que são o centro e fonte de outros pecados. A capital não é o centro de um lugar. Brasília, capital do Brasil. São Paulo, capital do estado de São Paulo. Belo Horizonte, capital das Minas Gerais. Tem uma caravana da Bahia, não tem? Aqui, levante a mão. Salvador, capital da Bahia. Então, capital significa o centro. Pecados capitais, pecados centrais, dos quais nascem milhões de pecados. E a igreja ensina para nós que dentro de nós moram esses pecados. A soberba, esse pensamento de que nós não precisamos de Deus. O soberbo, o orgulhoso, é aquele que acha que não precisa de Deus. Tem gente que é assim, como eu dizia, acha que não depende de ninguém,
de nenhuma pessoa e nem de Deus, é o soberbo. Outro pecado capital, a luxúria. A luxúria é o apego à carne, aos prazeres do mundo, aos prazeres que nos afastam de Deus. Não é o luxo, mas é a luxúria. Essa carne que queima, que destrói, que leva a esses prazeres todos. E quantos pecados nascem da luxúria? Quantos pecados surgem a partir desse pecado capital? A avareza, o apego ao dinheiro, sabe? Tem gente que tem um apego muito grande ao dinheiro e faz de tudo pelo dinheiro, até mata as pessoas por causa do dinheiro, até torce para a morte dos pais para ficar com o dinheiro, ou manda até matar os pais para ficar com a herança, que é o apego ao dinheiro, a avareza, a soberba, a avareza, a luxúria, a ira. Um outro pecado também que habita o coração humano, a ira. Às vezes acontece uma coisa tão pequena e a gente chuta o balde, como a gente diz lá na roça, lá no interior. A gente se revolta. É um momento assim que não dá para entender. Certa vez eu estava almoçando na casa de uma família e a criancinha estava do meu lado, a filhinha do casal. E sem querer, gente, criança você já sabe como é, né? Você conhece criança. Sem querer, ela bateu a mão no copo da Coca-Cola. Derrubou a Coca-Cola na mesa. Mas a mãe ficou uma onça, a mãe ficou uma fera, a mãe foi invadida por uma ira, mas xingou tanto com a criança, mas xingou tanto, mas falou tanta besteira. Você é burro mesmo, não está vendo? Seu burro, eu preparei essa mesa para o padre, botei essa toalha nova, bonita, e você derrubou a Coca-Cola, não presta atenção, é burro, parece com a família do seu pai. Magoou, coitado do marido ainda. Parece, puxou para o lado do pai, para ela não, ela é santinha, né? Seu burro derrubar a Coca-Cola. Aí eu intervi na hora, falei, gente, calma aí. Não precisa falar assim com a criança. Quem já não bateu a mão sem querer no copo da Coca-Cola e derrubou? No copo do suco. Não precisa maltratar a criança desse jeito, não precisa xingar desse jeito, chamar de burro, que parece que o pai, que não, calma aí. É a ira, sabe? Parece um furacão dentro. Parece que tem um vulcão lá dentro e de repente aquilo explode. Pecado, a ira, a gula, a pessoa que não tem controle para nada, acha que todas as coisas são só para ela, não é capaz de partilhar, não é capaz de repartir, só pensa em si. É a gula, a inveja, outro pecado capital. O que é a inveja? É ficar triste com a felicidade do outro. Seu vizinho, seu parente, seu amigo, ele conquista alguma coisa e você fica triste. Por que não é comigo? Eu tenho tentado tanto e não consigo, e esse meu vizinho aí conseguiu. Comprou uma geladeira nova. Tomara que caia um raio e queima a geladeira. Para que isso? Para que a inveja? Eu consegui um emprego, aquela pessoa conseguiu um emprego melhor. Tomara que seja demitida, tomara que faça tudo errado. A inveja, um pecado capital muito grande. E por fim, a preguiça. A pessoa que não tem vontade para nada. Vamos na missa comigo? Não quero. Vamos lá no Louvemos o Senhor? Não quero. Vamos fazer uma visita para o doente? Não quero. Vamos rezar um terço? Não quero. Vamos varrer o quintal? Não quero. Mas que preguiça, pelo amor de Deus. A preguiça que vai travando a pessoa, não vai fazendo com que ela cresça na graça de Deus. Então, gente, o pecado, esse abandono, esse desprezo de Deus, o pecado que mora dentro da gente, a soberba, a avareza, a luxúria, a ira, a gula, a inveja, a preguiça. Tudo isso morando dentro de nós. E o que acontecia lá no Antigo Testamento? Porque a gente vai conversar hoje sobre esse tema, está conversando sobre esse tema. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você gosta de ter isso dentro de você? Quem gosta de ter esse montão de pecados, fique com a mão abaixada. Quem gosta de ter esses pecados dentro, fica com a mão abaixada. Só para pegar se tem alguém dormindo, né? Só para fazer teste. Você que gosta de viver na graça de Deus, fica com as mãos levantadas. E a gente não é capaz, meus irmãos, de fazer tudo para se ver livre dessa situação?
Nós temos aquele desejo de nos livrar dos pecados, da morte, da condenação, da escuridão, da soberba, da luxúria, da avareza, da preguiça, da ira, tudo isso que eu estou falando. A gente não quer isso. Nós somos chamados a renunciar a isso, a abandonar tudo isso, a jogar isso no lixo, para experimentarmos o quê? A graça de Deus. E não só nós. O povo da Bíblia no Antigo Testamento também queria isso. Porque o povo da Bíblia no Antigo Testamento experimentava isso no coração. Todos esses pecados que levavam à tristeza, ao vazio e à morte. Qual era a ideia do povo lá do Antigo Testamento? Qual era a ideia? Se livrar do pecado através do sacrifício dos animais. Sacrificar os animais era uma coisa comum naquele tempo. Antes do sacrifício dos animais, era o sacrifício de pessoas. Mas Deus condenou o sacrifício das pessoas, matar as pessoas. Então o que o povo de Deus praticava? Praticava o sacrifício dos animais para a purificação dos pecados. Preste atenção nisso, está na Bíblia, lá no Antigo Testamento. Você tem um monte de pecados, sabe? Imagine você cheio de pecados. E você tem lá no seu quintal, você tem uma ovelha, ou você tem um cordeirinho, ou você tem um cabrito. O que a pessoa fazia, cheia de pecados? Ela pegava aquele animal, aquela ovelha, ou aquele cordeiro, ou aquele cabrito, levava para o sacerdote sacrificar o animal. O sacerdote matava aquele animal, jogava o sangue em volta do altar, e colocava fogo naquele animal, preste atenção, colocava fogo, queimava. E o que as pessoas imaginavam e pensavam? Isso está me tirando o pecado. Eu matar esse cordeirinho, eu jogar o sangue dele em volta do altar, eu colocar fogo nesse animal que está morto, ofertando para Deus, Deus, Ele me perdoa. E eu fico mais branco do que a neve, e eu fico purificado. E eu fico santinho, fazendo este ritual, fazendo este sacrifício de uma ovelha, de um cordeiro, de um carneiro, de um touro, de um passarinho, eu fico livre do pecado. Nossa, padre, mas que coisa triste isso lá atrás. Nossa, onde já se viu as pessoas fazerem isso com os animais, achando que ficavam livres do pecado, mas onde esse povo estava com a cabeça? Nós temos gente em 2014 fazendo isso. Vocês sabiam que tem gente que faz isso também? Acha que matando um animalzinho, matando um passarinho, fazendo um sacrifício, vai ficar livre dos pecados? Tem gente que pensa. Esses dias fiquei até triste. No sábado, às 18 horas, eu faço a missa numa comunidade da minha paróquia, Santo Antônio. E na frente da igreja tem um cruzeiro. Geralmente tem um cruzeiro na frente das capelas, das igrejas. E eu cheguei, desci do meu carro. Quando eu olho bem nos pés do cruzeiro, o que eu vi? Eu vi um pratinho e uma pombinha morta dentro do pratinho, com o pescoço cortado. E aquele sangue no prato. E tinha o nome de uma pessoa. Falei, nossa, Senhor, misericórdia. Quer dizer, o que a pessoa pensou? Eu mato esse passarinho, esse sangue, vai perdoar meus pecados, ou vai fazer o mal para alguém, ou vai trazer a bênção para alguém. Esse era o pensamento do Antigo Testamento. Mas eu pergunto para você que está aqui e para você que está em casa, será que esses rituais, esses sacrifícios, realmente perdoavam os pecados? Será que esses rituais, esses sacrifícios, e tem gente que hoje faz isso, será que isso tudo tem poder de perdoar os nossos pecados? A resposta é não, não tem poder. Não é o sangue de uma ovelha, não é o sangue de um cordeirinho, não é o sangue de um passarinho, não é o sangue de um touro, que tem poder de lavar, de curar, purificar, sarar as feridas que o pecado provoca em nós. O pecado é uma coisa que atingiu a humanidade. E somente o sangue de Jesus, o sangue de Deus que veio na terra, é que tem esse poder. E o profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, já falava do servo que daria a vida por amor a cada um de nós.
Está lá no texto de Isaías, capítulo 53. Você que tem a sua Bíblia, abra a Bíblia, por favor, no texto de Isaías, profeta Isaías, capítulo 53. Diz assim o profeta Isaías, preste atenção, você que está sem a Bíblia, Isaías 53, logo no primeiro versículo. Quem acreditou em nossa mensagem? Para quem foi mostrado o braço de Javé? Ele cresceu como broto na presença de Javé, como raiz em terra seca. Ele não tinha aparência nem beleza para atrair o nosso olhar, nem simpatia para que pudéssemos apreciá-lo. Desprezado e rejeitado pelos homens, homem do sofrimento e experimentado na dor, como indivíduo de quem a gente esconde o rosto, ele era desprezado e nem tomamos conhecimento dele. Todavia, eram as nossas doenças que ele carregava. Todavia, eram as nossas doenças que ele carregava. Eram as nossas dores que ele levava em suas costas. E nós achávamos que ele era um homem castigado, um homem ferido por Deus e humilhado. Mas ele estava sendo transpassado por causa de nossas revoltas, esmagado por causa dos nossos crimes. Caiu sobre ele o castigo que nos deixaria quites, e por suas feridas é que veio a cura para nós. Então o profeta Isaías, a gente chama o quarto cântico do servo do Senhor, falando daquele que viria, para carregar sobre si os nossos pecados, para através das suas chagas nos trazer a cura, nos trazer a libertação. O profeta Isaías dizia, as pessoas olhavam para ele e pensavam que ele estava sendo castigado, que ele estava sendo ferido por alguma coisa que ele havia feito, mas não, ele estava sendo ferido e castigado, humilhado e esmagado por causa dos nossos pecados. E Isaías vai dizer, na realidade, nós estávamos sendo curados por suas chagas. Através das suas feridas, nós alcançando a graça do perdão, da misericórdia, da reconciliação com Deus. Quem é esse cordeiro que tira o pecado do mundo? Quem é esse que carrega sobre os seus ombros o fardo dos nossos pecados? Quem é esse que foi transpassado lá no alto da cruz pela lança do soldado e através do seu sangue somos curados, perdoados e libertos? Esse alguém é Jesus. Por isso João Batista, ao ver Jesus passando perto do Rio Jordão, apontou o dedo e mostrou Jesus, dizendo o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos repetir com toda a força? Eis, faz assim com o dedo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais uma vez. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é que tira o pecado do mundo? É o sangue de um cordeirinho, gente? Não. É o sangue de uma ovelha? Não. É o sangue de um passarinho? Não. Mas é o sangue de Jesus, Deus e homem, Ele que veio lá do céu na terra. Só Ele, através da sua obediência ao Pai, tem o poder de nos lavar, de nos purificar, de nos transformar, de sarar as feridas do nosso coração. Somente Jesus tem esse poder. Por quê? Porque Jesus inverteu essa lógica do Antigo Testamento. Qual era a lógica do Antigo Testamento? Preste atenção. O pastor pegava uma ovelha e a sacrificava, não é? O pastor pegava a ovelha, matava a ovelha e entregava o sangue para ter a sua purificação. Não era essa a ideia? O pastor, dono da ovelha, matava a ovelha e entregava o sangue dela para o perdão dos seus pecados. O que Jesus fez? Quem é o pastor dos pastores, minha gente? É Jesus. Ele inverteu isso. Jesus não mata a ovelha para o perdão dos seus pecados, porque ele não tem pecados, mas pelo contrário, é o pastor quem dá a vida para salvar a ovelha. Antigo Testamento, o pastor sacrificava a ovelha
para ter o perdão dos seus pecados. E Jesus inverte. Ele, como pastor, é ele quem dá a vida para salvar as ovelhas. E quem são as ovelhas de Jesus? Você e eu. Você que está em casa, uma ovelha do rebanho de Jesus. Por isso Jesus é o bom pastor. Por isso Jesus falou: eu não sou um mercenário. O mercenário, ele vem para matar, ele vem para destruir, ele vem para acabar com a vida da ovelha. O bom pastor não, dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, nesse domingo, minha gente, Jesus está aqui. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele está aqui mais uma vez para derramar esse sangue sobre você. Nós não vamos matar nenhum animal aqui, porque uma vez Jesus entregando-se no sacrifício, não há mais necessidade da gente matar os animais para ofertar o sangue a Deus. Jesus é esse cordeiro que tira o pecado do mundo, presente em todos os sacrários. A gente o acolheu agora há pouco, na Eucaristia, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você veio aqui hoje, e você com certeza está necessitado da graça de Deus. Eu também estou. Quem não tem nenhum pecado aqui, que jogue a primeira pedra. Nós somos pecadores. Vamos então pedir que Jesus venha tocar em nós agora, nos lavar com seu sangue precioso. Vamos ficar em pé um instantinho? Estenda suas mãos para frente assim. Eu vou pedir para o menino do ministério repetir a oração, para quem está em casa ouvir, porque às vezes não dá para ouvir o pessoal da arquibancada. Então o padre vai rezando, você reza junto, por favor, e vocês vão estender as mãos assim para frente, vão dizer: Senhor Jesus, eu tenho fé, que o Senhor está vivo aqui, está vivo neste lugar, e eu creio, Jesus, que o Senhor é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira o pecado do meu coração, que tira o pecado da minha vida. Por isso eu quero nesse instante, Jesus, pedir com toda a fé o poder do seu sangue sobre mim nesse instante. Que o Senhor possa me lavar, Jesus. Que o Senhor possa me purificar, Senhor, para que neste domingo eu saia daqui completamente lavado, completamente purificado, pela infinita bondade que o Senhor tem para comigo. Eu quero ser curado, Jesus, pelas suas chagas, pelas suas feridas, pelo seu sangue precioso. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Você conhece aquela música, Senhor, quem entrará no santuário? Vamos cantar agradecendo este sangue que lava, que purifica, que cura e liberta o nosso coração. Você que está em casa pode cantar também. Senhor, quem entrará no santuário Para te louvar. Mais uma vez. Senhor, Quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas? Quem tem as mãos limpas e o coração puro? e o coração puro. Quem não é vaidoso? Quem não é vaidoso E sabe amar? e sabe amar. Quem tem as mãos limpas e o coração puro. Quem não é vaidoso E sabe amar. Senhor, já posso entrar, a última parte, vai. Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar. Solte a voz. Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar. Faz assim, teu sangue me lava,
Teu fogo me queima, Teu sangue me lava. é o Cordeiro de Deus, Teu fogo me queima, que tira o pecado do mundo. o Espírito Santo inunda meu ser. Teu sangue me lava, mais uma vez. Teu sangue me lava, é o Cordeiro de Deus. Teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser.